Bom, agora vamos fazer o nosso terceiro exercício. O enunciado dele é o seguinte: faça um algoritmo para calcular o volume de uma esfera de raio R, em que R é um dado fornecido pelo usuário. O volume de uma esfera é dado por volume é igual a 3/4 que multiplica o π, que multiplica o raio ao cubo. Então vamos lá. A ideia vai ser desenvolver o pseudocódigo e, baseado nesse pseudocódigo, eu escreverei o código C associado. Vamos lá? Vamos lá. A primeira parte, início do algoritmo. Nome do algoritmo, aula 2, exercício número 3. Próxima parte, nós temos a declaração de variáveis. Neste nosso exercício, para calcular o volume, nós teremos o volume e o raio. Então, nós temos duas variáveis reais. Então, real, volume e o raio. A próxima parte é a entrada de dados. Na entrada de dados, eu tenho, leia, R. O que isso aqui está fazendo? A entrada de dados está pedindo para o usuário informar o valor do raio. Eu não posso pedir para que o usuário informe o valor do volume, não é isso que eu quero. Eu quero que ele informe o valor do raio e, baseado no valor do raio, o meu algoritmo irá determinar o volume. Por isso, não tem sentido ser leia volume e leia raio, e sim leia apenas o raio. A próxima parte é processamento de dados. No processamento de dados é a parte matemática do nosso algoritmo. Nós temos o volume é calculado por 3, que multiplica π, 3,14, que multiplica a potência do raio ao cubo dividido por 4. Este é o nosso processamento de dados. A próxima etapa de nosso pseudocódigo é exatamente a saída de dados. Na saída de dados eu tenho, escreva, o valor do volume é um espaçozinho para ter a resposta, vírgula, V. E a última parte do nosso pseudocódigo é o fim do algoritmo. Fim. Realizamos o nosso pseudocódigo. Agora, baseado nesse pseudocódigo, nós iremos construir o código C. Então, numa outra janela, vamos colocar as 3 bibliotecas que são padrões. E a partir daqui daremos início ao nosso algoritmo. Temos lembrando que essa linha setLocal está associado com a acentuação do DOS, e o setLocal está associado diretamente com o locale.h. Depois do início do algoritmo, o próximo passo é a declaração das variáveis. Vamos lá. Bom, nós temos a variável v e a variável r, e as duas possuem um comportamento real. Em C, real se escreve como flutuante. Depois da declaração de variáveis, nós teremos a entrada de dados. A entrada de dados, o usuário deve informar o valor do raio. Então, digite o valor do raio. Irei pedir para pular uma linha, /n. Esta informação que foi digitada pelo usuário, ela tem um comportamento flutuante. Observe aqui em cima, o raio se comporta de forma flutuante. Então, eu irei pedir para o meu algoritmo buscar essa informação com o comando scanf, ou seja, busque uma informação flutuante
e associe a variável R. É isso que está acontecendo nessa linha. A próxima etapa do nosso algoritmo é o processamento de dados. No processamento de dados, que é a parte matemática, eu tenho volume é igual a 3, que multiplica o π, 3,14, vezes a potência de R ao cubo dividido por 4. Esse é o nosso processamento de dados. Por fim, a nossa saída de dados é printf mais uma vez. O valor do volume é um espaçozinho, vírgula, volume, ponto e vírgula. Lembrem-se, nesse espaço irá aparecer o resultado que está associado a V. No entanto, V é uma variável flutuante. Então, nesse espaço marronzinho, eu tenho que colocar percentual F. Mas não esquecendo de especificar a quantidade de casas decimais. Portanto, com 2 casas decimais, 0,2. Ok? E a última parte do nosso algoritmo, fim do algoritmo, eu terei o system, pause e o return 0. E aqui embaixo, em algum lugar, tem uma chave. Está aqui ela. Bom, iremos compilar o nosso algoritmo, apertando F9, digite o valor do raio, colocarei 10. Observem que o valor do volume é 2.355 com 2 casas decimais, mas apareceu, pressione qualquer tecla para continuar. Isso significa que aqui eu colocarei uma contrabarra N para que ele pule uma linha, para que ele quebre uma linha. Mais uma vez, ó, repara que já apareceu com uma quebra de linha. Mas, em relação ao π, nós poderíamos ter feito assim. Em vez de ter escrito 3,14 aqui, eu poderia ter escrito π aqui. E aqui em cima, nas variáveis, eu poderia inicializar o valor do π. Assim, π é igual a 3,14. Funciona da mesma forma. Vejam, mesmo resultado. Existe uma outra maneira de fazer? Sim, existe. Existe, é muito legal. Vamos mostrar. Em vez de colocar π escrito dessa forma, eu vou colocar o π, mas escrito de uma outra forma. Assim, m underline π. Irei pedir para compilar e vamos entender o erro que vai mostrar. Veja, está mostrando, tem um sinal de erro. Eu vou olhar o log. Vejam, ele está informando que essa variável ela não está declarada, ela é desconhecida. E de fato é verdade. Para que m underline p funcione, eu tenho que colocar uma outra biblioteca aqui no include, conhecida como mate.h. Vamos ver? Essa biblioteca mate.h, ela possui diversas funções matemáticas já definidas e ela é uma biblioteca muito importante para se trabalhar. Vamos testar? Veja, funcionou mais uma vez. A diferença é que trabalhando com m_p e acrescentando mate.h, o nosso resultado ele vai ficar bem mais específico, visto que o meu m_p, que é o valor do π, ele possuirá mais casas decimais. Portanto, nosso algoritmo ficará mais preciso. É isso aí, finalizamos mais um algoritmo e até o próximo vídeo.